Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos para a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 2 Samuel 22, 23 e 24 e a gente termina a leitura do livro de Samuel. Vamos lá? Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram porque ele se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu a uma escuridão. Escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tenda pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e o dissipou raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu resteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos não desviei. Porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostra benigno, com o varão sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os alívios, e tu o abaterás, porque tu, Senhor, é a minha candeia, e o meu Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco que cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me viestes a engrandecer. Alagastes os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. A passagem me lembra uma canção, né? Fala, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra mesmo. Me lembrei da minha época de adolescente jovem. Porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim.
e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhe respondeu. Então moe como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste a minha cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e cingindo-se saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi, com a sua semente para sempre. Que bonito esse cântico de Davi, né? Ele faz o Senhor em ação de graça por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, porque todas as vitórias Deus havia dado a ele, né? E ele que exalta o nome do Senhor, ele engrandece o nome do Senhor através desse cântico. Capítulo 23, as últimas palavras de Davi. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e erva brota a terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da arte de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve, né? São os nomes dos 37 valentes, né, que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Este era Adino, o Ezinita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando procuravam os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estavam então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alcançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre os 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou.
Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30 que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samar, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Azimavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Samara, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Camelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, Isobar, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Capítulo 24. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Joabe, pois, saiu com os chefes dos exércitos diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo, junto a Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul, de Judá e a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Deus, de Davi, dizendo: Vai, dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-o saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu.
Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia. Davi disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, se inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor Deus holocausto que não me custou nada. Eita. Pegou a visão, como dizem, né? Pega a visão. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Amém. Eita, que essa agora doeu bem forte, né? Que eu não oferecerei ao Senhor que não me custou nada. Terminamos o livro de Samuel. Amanhã entraremos no primeiro livro de Reis. Vamos ler, né, o capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de 1 Reis. Amém? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, né, que Ele tem muito a falar às nossas vidas, que nós possamos meditar naquilo que a gente leu, né? História de Davi. E a gente ainda vai ver, né, Davi, a velhice, a constituição de Salomão como rei, a morte de Davi. Vamos entrar aqui em 1 Reis e vamos ver toda essa história. Amém? Fica com Deus, tenha uma boa noite de sono. Amém?